Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente encontro para todos nós, né? E como eu venho falando há muito tempo, a gente está com fome, busca o alimento, né? A comida, está com sede, vai tomar água ou qualquer coisa semelhante, e nós esquecemos de alimentar a nossa alma, né? Então é extremamente importante a gente lembrar disso, alimentar a nossa alma. E que hoje o alimento de hoje possa nutrir a nossa alma profundamente. Porque eu acredito que a energia que nós absorvemos na terça-feira é combustível para toda a semana, né? Para a gente conseguir levar a semana com equilíbrio, né? Ainda que alguns fatores tentem nos desconcertar. E eu gostaria, depois nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, porque a morte de um líder religioso, para mim, é muito significativa. Independente de qual segmento, de qual credo seja, e principalmente se tratando de uma pessoa tão linda, tão generosa, tão grandiosa, tão simples, como o nosso querido Papa Francisco. Então, eu costumo dizer que desculpem todos os espíritas kardecistas, mas tirar a figura do Chico do espiritismo, eu acho que o espiritismo se esvazia muito. E tirar a figura do Papa Francisco da vida da humanidade, eu nem digo do catolicismo, porque ele está acima do catolicismo, pela pessoa humana iluminada que ele é. Ele está acima da igreja, pela grandeza de ser dele, é esvaziar a humanidade. É uma alma que se recolhe e que realmente se colocou a serviço na caridade, na simplicidade, e vem nos surpreendendo até mesmo nesses últimos dias do preparo do seu funeral. Que quebrando todas as tradições, as pompas que o Santo Padre Papa merece. Quebrando tudo. Caixão de uma madeira e de zinco, na sua simplicidade, sem aquele cortejo real que os papas têm, né? Mas na sua simplicidade. E eu via uma entrevista, uma reportagem falando por que Francisco, porque ele disse que queria se assemelhar à simplicidade e à humildade de São Francisco de Assis. Então, para todos vocês que estão aí do outro lado, aonde estiverem agora, quando um canhão de luz como esse se retira da humanidade, nós precisamos estar conectados à oração com o alto, para que o Pai coloque pessoas iluminadas nessa tarefa. A gente sabe que a partida do Chico deixou um buraco, né? E a gente sabe também que o Divaldo, hora por hora, Divaldo Franco, está indo embora. Os anúncios já começaram. Então, todas essas pessoas que trazem consigo uma luz diferente, especial, que trazem consigo o foco da caridade, de ajuda ao próximo, de entrega, de resgate da dignidade humana, elas merecem todo o nosso respeito, independente do segmento religioso. Mas se é alguém que se colocou a serviço do bem, eu me curvo, eu dobro os joelhos, eu peço a bênção. E assim deve ser sempre, sem rótulos, mas se esteve a serviço do bem,
se foi uma pessoa digna, nós precisamos nos curvar, seja diante de quem for. Que ainda fosse um pastor sério, ainda fosse de um outro segmento, né? Um pastor de um outro segmento, sério, mas que devotou a sua vida à caridade, ainda assim eu me curvaria porque esteve a serviço do bem. Não a serviço da enganação, da mentira, não a serviço do enriquecimento, né? Nem dos seus egos, né? Das suas vaidades humanas, mas a serviço da simplicidade, ou seja, aqueles que realmente seguiram os ensinamentos do Cristo. E o melhor, né? Cristo não tinha religião. O mestre não tinha religião. O que ele tinha eram ensinamentos de amor, de acolhimento, de caridade, de serviço ao próximo. Na maioria das vezes ele estava fora do templo, nas montanhas, nos montes, à beira-mar, Monte das Oliveiras. Olha que interessante. Que templo é esse? Que templo ambulante é esse que nós precisamos trazer para a nossa vida? Né? Que Oxalá te abençoe, fique conosco. Você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, fique conosco para alimentar a sua alma nesse maravilhoso estudo. Que assim seja. Antes de iniciar, eu gostaria então que fizéssemos todos juntos um minuto de silêncio pelo mundo e pela figura do nosso querido Papa Francisco. Que assim seja.
Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao vago arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, à órfã o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a grande oportunidade de hoje, pelo dia de hoje, pelas bênçãos de hoje, e rogamos a vós que permita que o nosso amado irmão, Dr. Bezerra de Menezes, esteja conosco nesta casa, neste ensinamento e nesse momento de aprendizado e evolução, junto de todos os benfeitores que o acompanham. Que assim seja. No dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Que assim seja. Vamos lá? Nosso evangelho de hoje é o evangelho, mais uma vez, que não é evangelho, né? Não é nenhum dos 4 evangelistas, lembra? Mateus, Lucas, Marcos e João, mas é um livro chamado também de Atos, ou Atos dos Apóstolos. E esse livro, alguém já ouviu falar desse livro? Não? Esse livro, sabem por quem foi escrito esse livro? Quem escreveu esse livro? Não?
foi Lucas. Lucas, o apóstolo Lucas, tratou de escrever esse livro falando de alguns momentos dos apóstolos, de algumas experiências que eles passaram. Por isso que ele chama Atos dos Apóstolos. Atos acontecidos com eles, momentos que eles viveram, registros que o Lucas fez, nosso apóstolo Lucas fez. Mas o nome de Lucas não aparece no nome do livro, né? Atos, fica meio perdido, né? Acontece, assim como Provérbios, né? Lembra do Provérbios? Escrito por quem? Lembram? Já aprendemos isso. Falaram aí, João? Não, não é João, não. Tá um cochichinho, mas eu não consigo entender. Salomão? Bom, quando Lucas escreve esse livro e fala sobre essa passagem, primeiro dizer, o que é isso? Alguém já ouviu falar essa palavra? Já ouviu? Já ouviu? E o que é isso? O que é isso, Adriana? Como diz o Zeca, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E o pior é que se eu for falar do caviar, é isso mesmo, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pentecostes. Você já vê aqui que lembra penta, né? Então são 50 dias após a Páscoa. Tá, e daí? O que aconteceu? É uma festa judaica, ou seja, dos judeus, né? E tem também a vinda que eles comemoram, a vinda do Espírito Santo. Olha que interessante. Se a maioria dos segmentos do cristianismo, nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Nós também não somos diferentes quando nós batemos cabeça lá no Congá e falamos por Olorum, por Oxalá e por Ifá. Olorum, Deus Pai, Oxalá, não precisa dizer que é o Mestre, o próprio Jesus, Ifá, que é um Espírito Sagrado, né? E que cuida dos segredos e dos mistérios, que quando a gente fuça, a gente vai ter mistérios revelados, tipo nos búzios, está lá guardado, quietinho, vou consultar Ifá, vai lá no jogo. Tem outros tipos de manifestação de Ifá? Tem o Opelê, é um espírito que opera naquele jogo, né? Então, o povo africano tem também nas suas raízes essa, vamos dizer, trindade, né? Por Olorum, que é Deus, por Oxalá, que é Deus Filho, e por Ifá. Da mesma forma em que os segmentos do cristianismo, outros segmentos do cristianismo, também têm a sua trindade. E aqui também aconteceu um evento de falarem, as pessoas ficarem tomadas por esse Espírito Santo, que há muito tempo eu chamei de Espírito Santo, e depois, quando eu vim para a religião, eu vi que esse Espírito Santo já me acompanhava há muito tempo, que quando eu estava em outro grupo, eu dizia, olha, o Espírito Santo está me fazendo uma revelação aqui, tem uma pessoa aqui assim, assim, e hoje, nos dias de hoje, quando eu estou conversando com alguém, e abre aquele portalzinho, começa a falar aqui na minha cabeça, que aí eu vou chamar de espiritualidade, né? A espiritualidade está me falando tal coisa, me mostrando tal coisa. Entende essa grandeza, essa dinâmica
mas é Deus falando de um jeito ou de outro. E aqui, as pessoas manifestaram várias línguas num só tabernáculo, e todo mundo entendia, todo mundo, várias línguas diferentes, né? Eu costumo dizer que é a linguagem do amor, né? É a linguagem do amor. Quando eu olho para o outro, ainda que ele seja de outro país, eu consigo sentir a dor do outro, ou o acolhimento do outro, a ternura no outro, ou o sofrimento do outro. É a linguagem do amor que está prevalecendo entre nós, né? Aqui ele fala que todo o povo de Israel reconheça, quer dizer, Pedro disse que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza que Deus constituiu Senhor e Cristo. Eita! Constituiu Senhor e Cristo. Que interessante. Ele constituiu a mesma pessoa, Senhor e Cristo, que é esse aqui. Lembra que nós já estudamos que esse aqui é o que mesmo? Mais alto. Humano. Isso. Esse aqui é humano. E esse aqui é o divino. Então, eu vou encontrar pessoas com o nome de Jesus, não é? Porque é humano, é o homem em si, mas não vou encontrar ninguém com o nome de Cristo. Você nunca viu seu Cristo? É. Ah, é o Cristo, filha da... Não tem. Porque o Cristo é o divino e Jesus é humano. Mas Jesus você acha por aí. Seu Jesus, né? Tipo, uma parenta minha, que eu não posso falar porque ela está presente, comprou vários serviços de um profissional autônomo, eletricista, encanador. Acho que ficou 2 semanas com o homem na casa dela. Aí falou para o menino, para o filho, vai lá, fala para o seu Jesus vir receber, que eu já estou com o dinheiro. Aí o homem chegou e ela, então, seu Jesus. Ô, dona, a senhora não leva mal, não? Falei, pode falar, meu nome é Natal. Ela. Meu nome é Natal. Quase um mês chamando o homem. Então, seu Jesus, então. Então, vocês já aprenderam. Jesus é humano e Cristo é o divino, né? O que acontece? Quando a gente fala Senhor, ele está falando... Quem é o Senhor? Gente, quem é o Senhor? Quem é o Senhor lá daquela fábrica? É o dono? É o que comanda, não é? Então, ele é o Senhor, ele é a autoridade lá, naquele lugar. Como falam algumas entidades, o governador. Então, o Senhor, ele governa, ele comanda. Ele é o dono. Então, o mundo está sobre esse comando, sobre o senhorio do nosso mestre, né? E, ao mesmo tempo, as ações divinas são realizadas por ele também. Agora, olha que interessante. Ele só usou o nome aqui para a gente saber quem era. Percebe? Ele diz, Senhor e Cristo, a este Jesus que vocês crucificaram. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Depois da besteira feita, né? O que devemos fazer? Quantas vezes
depois da besteira feita, ou depois de ter cometido alguma loucura, nós não colocamos essa pergunta para nós mesmos: o que eu faço agora? Traduzindo. E aí, Pedro então responde: convertei-vos. Estou quase reto. Ele fala da conversão. Ele fala do arrependimento. E ele fala do batismo. Olha que interessante. Ô pai, esse encontro de hoje está meio... Não, não está não. Vamos lá. O que é conversão? É mudança de vida? É isso? Então, vocês ainda estão no sono do chocolate da Páscoa, hein? Misericórdia. Mudança de vida. Muito bem. Estava indo para lá, vamos para cá. É mudança, é conversão. Agora, quando eu comando, salve Deus, vou mudar vocês de lugar. Quando eu comando, eu sou dono da minha vida, correto? Agora, se lá, em outros segmentos, eles se convertem, o dono da vida, do caminho, passa a ser o mestre. Dentro dessa analogia, a reflexão é: se nós aqui vivemos uma religião que cultuamos a natureza viva, os orixás, as entidades, eu preciso então, tendo feito a conversão, eu preciso começar a guiar minha vida por aqui. Entendeu? E o mestre? Não, o mestre continua no comando mesmo, porque para nós ele é Oxalá. Mas eu preciso prestar mais atenção agora. Eu não era convertido, agora eu sou. Então, eu preciso prestar atenção nos sinais. Eu não era convertido, agora eu sou. Eu preciso entender que cada coisa há seu tempo. Opa! Parou! Ansiedade desenfreada, aquela ansiedade. Parou a não aceitação das coisas. Não, vamos trabalhar a aceitação. Se o alto sabe o que é melhor para mim, então a nossa conversão aqui, umbandamente falando, ela tem um outro salto. Ela nos dá um novo olhar, um novo prisma, um novo ângulo. Olha que interessante. Você passava pelo mesmo caminho e não percebia os sinais. Nossa, aqui tem pássaro, né? Aqui tem flores. Nossa, veio um passarinho cantar na minha janela. É um sinal, é um sinal. Senti um vento diferente. É um sinal, é um sinal. Está entendendo os detalhes que passam a fazer diferença na nossa vida, de quando você não tinha nenhum envolvimento antes da sua mudança, da sua conversão, e agora que você traz a sua essência, começa a viver a espiritualidade, começa a olhar por outro ângulo. Se lá atrás, qualquer provocação, você mordia a isca e ainda agia de forma precipitada, depois dessa conversão, tem coisa que você vai fazer que nem ouviu. Não é qualquer provocaçãozinha que você vai sair que nem um louco, brigando com Deus e com todo mundo e quebrando tudo, não. Sabe esperar. Haja com sabedoria, com maturidade.
Dê tempo ao tempo. Eu sei dar tempo ao tempo. Eu falo que eu sou aquele velho que tem uma fazenda e que senta na sede da fazenda, na varanda, naquela cadeira que fica balançando, o filho sai sapateando, pessoas que muitas vezes a gente estendeu a mão, saem sapateando, espraguejando, e vai. E eu ali na cadeira, só isso, vai meu filho, isso, lá que abençoe, vai. Tempos depois, eu estou lá na cadeira ainda, quase o filho pródigo, né? A cabecinha dele apontando na estrada de terra lá, voltando. Ô meu pai, eu falo, ô meu filho, né? É bem assim. Nesses 24 anos já vi muita coisa, hein? Muita coisa. E nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Não é aprender a esperar assim, com um ar de vingança. Não, ainda vai precisar de mim, ainda vai vir aqui. Não, não é isso. Dê tempo ao tempo. Entenda que cada coisa tem seu tempo. O jeito que você enxerga hoje, nem todo mundo enxerga. A evolução, o caminho que você trilhou, nem todo mundo trilhou. O avanço que você teve, nem todo mundo teve. Às vezes passando ainda por coisas piores, mas não conseguiu. Não acordou, não sabe prestar atenção nem nos sinais. Então essa é a nossa conversão. Arrependimento. Arrependimento, quando aquele ladrão, que aí passou a ser chamado bom ladrão, né, no texto bíblico, que o mestre está lá sendo crucificado, um ladrão à direita e o outro à esquerda, e o ladrão fala, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. O mestre percebeu um arrependimento no coração dele, e mais que isso ainda, ele acreditava, né? E o mestre fala para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Se tiver alguma coisa que lhe causa arrependimento, ou se tiver alguma coisa a se arrepender, se arrependa. Porque muitas vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Eu não vou me rebaixar para ele. Eu não vou me rebaixar para ela. Deixa de ser tonto. Você não precisa mais chamar para jantar em casa. Você não precisa ligar para ir no cinema com você. Mas dissolve isso, meu filho. Desfaça disso. Isso vai virar doença. Vai contaminar suas células. Seu corpo vai ficar doente. Desfaça isso. Ou perdoe quem tem que ser perdoado, ou perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Se você tivesse o entendimento que você tem hoje, você não teria feito isso no passado. É ou não é? Quantas coisas e quantas pessoas foram embora desse mundo sem entender. Se tivessem a maturidade e o entendimento de quando a ficha caiu, não teriam feito certas coisas lá. Mas nós não tínhamos. Eu não tinha, tu não tinhas, ele não tinha, eles não tinham, vós não tinham, não tinhas, eles não tinham. É simples assim. Então se perdoe. E outra coisa, o batismo. O batismo nada mais é fazer um elo entre criatura e Criador. Simples assim. Eu não sei qual segmento, mas faça um elo com Deus. Faça um elo mergulhe na grandeza do Criador. E aí, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis... Bom, perdão dos vossos pecados, Umbanda não tem pecado, é ação, reação, plantio, colheita. Isso que é Umbanda. O pecado em si é coisa do cristianismo da Igreja Católica. E, por fim, sendo o cristianismo de todas as outras igrejas. A Umbanda é plantou, colheu. Se você vai gostar ou não, o problema é seu. Ação, reação. A lei do retorno. Dharma e karma. É isso. Simples assim.
Não faça com os outros o que você não deseja que faça com você. É isso. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, e todos aqueles que o Senhor Deus chamar para si. Então, uma bênção, o que ele quer dizer? Que uma bênção, entenda, a bênção que nós alcançamos, ela pode alcançar a nós, aos nossos filhos, às nossas gerações. As maldições que nós alcançamos, porque muitas vezes nós mesmos amaldiçoamos a nossa vida. Eu não sei se vocês se lembram disso, já trabalhamos isso. As coisas que falamos e pensamos e fazemos podem amaldiçoar a nossa vida, as nossas gerações, os nossos filhos e as nossas gerações. O que aconteceu com Maria? Ela foi plenamente, profundamente abençoada em todas as gerações. E há maldições de famílias que passam dos tataravós, para os bisavós, para os avós, depois para os netos, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Tem maldições que estão há 7, 8, 10 gerações. Como uma traça comendo aquela família. Alguém outro dia foi falar comigo e falou: nós estamos perdendo tudo. E eu perguntei: que tudo? Fazenda, empresa, casa, carro. Aí uma voz aqui falou assim: pergunta se ela sabe como os antepassados dela acumularam tanta riqueza. A que preço? Quantas vidas? Fiquei morrendo de vergonha, né? Falei: olha, você não tem culpa, mas as coisas estão sendo devolvidas para os verdadeiros donos. Só isso. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Opa, interessante. Gente corrompida. Todos nós nascemos com a centelha divina. Entenda assim, tem uma fagulha de Deus dentro de mim. Dentro de cada um de nós. Tem uma fagulha de Deus dentro de mim. Entenda que há uma essência divina dentro de cada um de nós. Mas quando a gente começa a dar por si, enquanto ser humano, muitas das coisas que nós fazemos, ela vai criando camadas em cima da essência, cascas grossas. É feito um diamante que vai perdendo o brilho, por causa de camadas, de sujeira, de poeira, disso, daquilo. Então, o corromper-se, ele não está falando daquela corrupção que está no meio da humanidade há séculos. Ele está falando do corromper-se, porque nós estamos corrompendo a nossa essência, corrompendo o nosso eu interior, corrompendo o que há de mais belo na criação divina em nós. E a gente vai, não sei nem se é falar, se animalizando, porque os animais são tão especiais, né? A gente vai se tornando monstros diante da criação. A gente vai perdendo a forma. Você quer ver? Você já foi numa muvuca
Você já passou num lugarejo onde há 50, 100 dependentes químicos, maltrapilhos, em condições assim, desumanas, que eles começam a cheirar mal, começam a perder a característica humana. Vocês já viram isso? De sujeira, de mau cheiro, de quem usou e fica, né? Vocês já viram uma cena dessa? Já passaram num lugar desse? Sabe quando parece que a pessoa vai perdendo a forma humana? Parece que vai ficando meio animalesco, uma coisa maluca. Isso somos todos nós quando vamos perdendo a essência. Quando vamos cobrindo a nossa centelha divina. Então, isso é se corromper. Esse perder a essência é se corromper. Assim como aquele dependente químico se corrompeu na sua dignidade humana. Entendeu isso? Então, a gente vai se corrompendo por vícios, vai se corrompendo por vaidades, vai se corrompendo por soberba, vai se corrompendo porque esquece de ser humano, vai se corrompendo porque esquece de amar, vai se corrompendo porque esquece de estender as mãos, vai se corrompendo porque entra na vivência do mundo automático, tomar banho, tomar café, se arrumar, ir para o trabalho correndo, chega lá, faz tudo correndo, vem, almoça, volta, sabe? Entra nesse mundo automático das coisas e criatura e criador já não se encontram mais, já não se falam mais. Isso é se corromper. E nós nos corrompemos sempre. Sempre que a gente deixa de manifestar a essência, a centelha divina, a gente está se corrompendo. É por isso que ele fala gente corrompida. Ele não está falando da corrupção do mundo de dinheiro, não é dessa não. É do auto se corromper. Entende? Então nós precisamos devolver a nós mesmos, reencontrar a nossa essência, a nossa centelha divina, pode entrar, para que a gente reative em nós o brilho, o encantamento, a paz, a tranquilidade, a perseverança, o bem-estar, a alegria, o sorriso, o gosto pela vida. Nós precisamos resgatar isso. E ele termina dizendo, naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a Pedro. Ou seja, como é bom despertar, né? Você consegue amanhã, você consegue hoje já fazer diferente? Você faz uma prece antes de dormir? Ai, não faço. Então começa a fazer. Haja como alguém convertido. Haja como alguém que criou um elo, criatura, criador, criatura, criador, criatura, criador. Haja diferente da grande manada. Haja diferente do todo mundo. Você não é todo mundo. Entende isso? Você não é todo mundo. Mesmo porque você é único. Você é única. Você é único. Você é único. Tem de falar e ninguém é insubstituível. É assim. Ninguém faz como eu e ninguém fará como você. Você pode passar a receita do arroz que não dá certo, não chega no ponto seu. É a tua essência que está ali. Não se engane. O trabalho em si, mas a tua essência é insubstituível. Nós somos insubstituíveis. Porque nós somos únicos diante do Criador. Né? Que assim seja. Eu desejo que esse evangelho de hoje, embora seja uma festa, embora seja uma celebração da vinda do Espírito Santo, possa nos trazer esses elementos aqui. A forma de olhar, a forma de agir, a nossa sintonia com o que é divino, com o que é
sobrenatural. Parede, para quem não é cego, é claro, né? Parede qualquer um vê. Mas ver o que está além dessas paredes. Olhar para uma pessoa, ver que ela é gorda, alta, baixa, loura, preta, azul, verde. Qualquer um vê. Mas olhar para a pessoa e conseguir perceber a energia dela e falar: estou sentindo você triste. Quer conversar? Isso não é qualquer um que vê. Muitas vezes alguém vai falar: nossa, você viu como fulano estava cabisbaixo? E o outro vai falar: estava. Não percebi. Está entendendo? É esse plus no olhar, no sentir, no perceber e no viver que nós precisamos. Que assim seja. Eu costumo dizer que eu não fico olhando no relógio, mas eu termino as coisas no mesmo horário, cravado. Que maluco, né? Vai lá. Vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Pedir também, né? Pode pedir, pode pedir. Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Tu conheces o nosso coração e as nossas necessidades. Conhece também todas as nossas fraquezas e os nossos medos. Nós rogamos a Ti para que trabalhe em nós tudo aquilo que pesa na nossa alma, tudo aquilo que nos bloqueia, que nos trava, tudo aquilo que nos impede de sermos felizes, nos impede de realizar e de buscar. E assim, com a Tua bondade, Mestre, com a Tua simplicidade, com a Tua grandeza, toca o nosso coração, as nossas feridas, as feridas da nossa alma, que muitas vezes não contamos a ninguém, ou não temos a quem contar, a quem partilhar, mas confiante em Vós, coloca estrelas iluminadas no nosso caminho, pessoas abençoadas e graças sobre cada um de nós. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas, pelo dia de hoje, pelas bênçãos, pelo aprendizado, pelo alimento à nossa alma. Que essas forças sagradas revigorem as nossas forças, trazendo uma boa semana, um bom trabalho, uma boa convivência, desatando os nós da nossa vida e nos encorajando para cada dia. Que assim seja. Agradeçamos nosso amado irmão Dr. Bezerra, por todo o bem, por toda a luz, pela sua comitiva da caridade e da alegria e da paz. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção.